Queridos, graça e paz. Nessa feita nós estaremos vendo a conclusão sobre os atributos de Deus. E para tanto nós leremos 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Este é um assunto, atributos de Deus é um assunto inesgotável. Você pode estudar a vida toda sobre a pessoa de Deus nas Escrituras e você sempre vai aprender, sempre vai crescer. Estudamos aqui durante 18 semanas, hoje esse é o 19º estudo, a conclusão. E nesses 18 atributos em que refletimos, todos eles, nós aprendemos alguma coisa acerca de Deus, de um ângulo diferente. E na verdade, cada estudo desse, apenas um cafezinho, um pequeno cafezinho, apenas uma ideia, uma noção, em referência àquele assunto, àquele título, àquele atributo que estávamos estudando, considerando a riqueza inesgotável desse assunto, sobre a pessoa de Deus, os seus atributos. Porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele é incompreensível, Ele é incomparável, Ele é inexplicável, Ele é maravilhoso, Ele é lindo. Olhe para o universo criado e você percebe isso claramente. A infinitude do universo que Deus criou é inimaginável. A grandeza desse universo criado, ao ponto de que alguns homens chegam a duvidar do que a ciência fala acerca do tamanho desse universo. E por mais que o ser humano estude e descubra, sempre haverá muito a ser descoberto, porque Deus criou um universo ilimitado, infinito aos nossos olhos. Quem sou eu? Quem é você? Quem é um homem diante de Deus? Quando lemos, por exemplo, Isaías 40, nós percebemos que todo o planeta perante ele é como um pingo d'água que cai de um balde. Nós observamos que o homem, na verdade, é menos do que nada, isto é como invisível. Todas as nações perante ele é menos do que nada. Numa linguagem de hoje, podemos dizer invisível aos seus olhos, de tão pequeno que somos, como um vírus aí da Covid, que é necessário microscópios eletrônicos sofisticados para poder observar e estudar, visto de tão pequeno que é. Assim é o planeta Terra diante do universo criado e diante do Deus que criou todo esse universo. Se Deus é tão grandioso assim, de que tamanho sou eu? Quem sou eu na presença de Deus? Por outro lado, na grandiosidade da sua graça e do seu amor, que a sua graça inclui todas as virtudes bondosas dele, como a bondade, a misericórdia, o amor, etc. Deus nos adota como seus filhos e nos trata como membros da sua família. Deus nos permite falar com ele e ainda chamá-lo de Pai. Isto é indizível, isto é inexplicável, isto é realmente loucura para o nécio ou para aquele sem Deus. Deus capaz de nos dar ouvido e ainda mais nós somos capazes de ouvir Deus. Esse amor grandioso de Deus para conosco, indizível, de maneira que João capítulo 1, falando de Jesus Cristo, diz que ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo é Deus, e que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, todo o universo criado através dele, por meio dele, tudo que foi feito para ele foi feito, e nada que foi feito sem ele. Isto é, quando Deus criara todas as coisas ali em Gênesis, Jesus Cristo era a palavra, Jesus Cristo era quando Deus dizia haja, Jesus Cristo é o haja, que portanto tornava as coisas do nada à existência. Mas esse Jesus Cristo, sendo Deus, se fez carne, o Verbo se fez carne, diz João capítulo 1, e veio e habitou entre nós. Observe bem que ele esvaziou-se de si mesmo, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, diz a palavra, mas ele se fez homem, viveu vida miserável de homem, para poder demonstrar a grandiosidade do seu amor para conosco, e morreu na cruz em nosso lugar. O que mais Jesus Cristo não seria capaz de fazer por nós?
Este Deus tão grandioso, tão incompreensível, pesquisando, o homem não pode entendê-lo. O homem que mais sabe, que mais souber sobre a pessoa de Deus, ele terá apenas uma vaga ideia acerca do que de fato é Deus. Porque Deus é indefinível, Deus é maravilhoso. Os seus atributos são qualidades da sua natureza. Todavia, Ele são todas essas qualidades, todos esses atributos e ainda outros mais que não estudamos, juntos em uma só pessoa. Portanto, Ele é o que Ele é. Ele é indizível, indefinível. Estudar Deus ajuda-nos a entender melhor a pessoa de Deus, mas estudar Deus também ajuda-nos a entender melhor a nossa própria pessoa, enquanto seres humanos criados à imagem e à semelhança de Deus. Ajuda-nos a nos entender a nós mesmos. Um homem com grande saber acerca de Deus, como disse, ele tem apenas uma vaga ideia do que de fato seja Deus. Só há compreensão na revelação de Deus, que Deus nos dá, não pela nossa racionalidade. Tanto que você vai perceber pessoas doutores amando a Deus, ricos, amando a Deus, e você vai ver pessoas analfabetas e pessoas também que não sabem, né, pessoas simples, mas que também têm grande conhecimento acerca de Deus, convívio, relacionamento, experiência com Deus. Esse é o verdadeiro conhecimento acerca de Deus, e não algo teórico, racional, estudável. No céu entenderemos melhor a Deus, conforme o texto lido de 1 Coríntios 13, versículo 12. Porque agora, enquanto vivos nesse mundo, diz o texto, vemos como através de um espelho, obscuramente, apenas uma vaga imagem. Mas diz aqui o versículo de que agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Isto é, quando nós nos encontrarmos com o Senhor, então de fato o entenderemos de uma maneira muito mais ampla, de uma visão espiritual muito ampla, porque Deus é Espírito. Portanto, não é que o veremos com os olhos e o entenderemos com os olhos da carne, mas com a própria alma. No céu entenderemos melhor, então, a pessoa de Deus. Seremos diferentes do que somos hoje. Não haverá mais pecado em nós. Seremos pessoas glorificadas. Seremos pessoas sem pecados. No entanto, ainda seremos seres humanos. Por isso não seremos iguais a Deus. Porque Deus é eterno. Deus não tem começo. O ser humano tem começo. Embora o ser humano, Deus colocou a eternidade no coração do homem, todavia nós temos um começo. Deus não tem começo. Deus é suficiente, criou todas as coisas, não porque Ele precisava de alguma coisa, mas Ele criou todas as coisas porque aprova Ele querer criar todas as coisas, mas Ele é satisfeito em si só, não precisa de ninguém, não precisa de nada para se autossatisfazer. Nós precisamos de Deus, nós precisamos uns dos outros, precisamos de outros. Deus é suficiente, não nós, e nós não somos. Deus é criador, nós somos criatura. Deus é o único, que nunca houve alguém igual a Ele. Não há ninguém como Ele, jamais haverá alguém como Ele. A maior riqueza, de fato, que existe em todo o universo e que um ser humano pode possuir essa riqueza, é o amor de Deus, é a graça de Deus, é a glória de Deus. Você pode dar tudo de melhor para os seus filhos e para você mesmo. Você pode se dar o planeta Terra de presente, ou se você vier a possuir outro planeta, como o sonho de alguns bilionários, você pode ter uma saúde inabalável, você pode viver 200 anos, você pode ter ouro e a prata em abundância, você pode ter o melhor conhecimento que um homem possa ter, você pode ter a família mais amada possível, ou amado pelo mundo inteiro, alguém que é um ídolo no mundo inteiro. E daí, se você não conhecer o amor, a graça e a glória de Deus, você está entre os mais miseráveis homens, porque você é pó e ao pó retornará. Você é humano e um dia vai encontrar com o Criador e terá que prestar contas a Ele. A maior riqueza que alguém possa ter é a pessoa do Espírito Santo morando nele. E Romanos 8:9 diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, isto é, não tem Deus, ele não é vaso de Deus, não é templo do Espírito Santo, ele não é de Deus. E se ele não é de Deus, ele não tem nada. É um infeliz de um animal, embora seja racional, mas ainda assim animal, criado. Não adianta dar de tudo a alguém
o filho, a filha no caso, se não, ou a você mesmo, se você não conseguir transmitir esta maior riqueza para ele. Esse mundo só é uma seleção, esse mundo é apenas um teste, esse mundo é uma prova que estamos fazendo para sermos aprovados ou reprovados, para passarmos a eternidade, que é a verdadeira vida, com Deus ou sem Deus. João 3,18 então nos diz que quem crê, o que crê não é julgado, não é condenado. A palavra julgado ali também pode ser traduzida como condenado, mas aquele que não crê já está condenado, e crer é acreditar sem sombra de dúvida. Daí costumo dizer que é tão fácil, é tão fácil, é tão facílimo que é difícil demais, porque se eu duvido do que a palavra de Deus diz, não creio, e se não creio, já estou condenado. Você pode não entender muitas coisas sobre a maioria dos atributos de Deus. Você pode não entender nada sobre os decretos de Deus. Você pode não compreender nada sobre a eleição de Deus. Mas se você crê no Filho, você tem tudo que você precisa. Se você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você então é um privilegiado. Você tem a maior riqueza do universo, que é a pessoa, é o verbo da vida, que é Jesus Cristo em sua vida. E a sua vida é uma vida para valer, uma vida de verdade. O que nos une, certa feita alguém disse, que o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Quantos crentes, quantos membros de igreja vivendo para esse mundo, preocupado com o ter, preocupado com o luxo, preocupado somente com esta vida presente, preocupado com a saúde, preocupado com ganhar coisas materiais, e não há pecado nisto, mas, em primeiro lugar, busque o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas o próprio Deus te dá. Busque a Deus. Quantos crentes dando para Deus o resto da sua vida, o tempo que lhe sobra, o dinheiro que lhe sobra, enfim, não investem naquilo que realmente tem valor, nas coisas espirituais. Deus não é prioridade, Deus não aceita a varanda da vida de ninguém, Deus só aceita o primeiro lugar na sua vida, ou não ocupa a sua vida. Será que o trabalho não é a coisa mais importante na sua vida? Será que o dinheiro não tem sido a coisa mais importante na sua vida? Será que a saúde não tem sido a coisa mais importante na sua vida? Será que a sua própria vida não tem sido a coisa mais importante da sua vida? Jesus Cristo, o Senhor nosso Deus, é de fato a coisa mais importante, a sua prioridade. Deus não aceita resto, Deus não aceita segundo lugar. Viva para Deus, estará eternamente com Deus. Mas viva desprezando a Deus, e desprezar a Deus não precisa xingá-lo, maldizê-lo, negá-lo, basta apenas não se importar com ele, não se importar em obedecer às suas orientações, às suas ordenanças. Não importa se você é doente, não importa se você tem dinheiro, se você não tem, não importa dinheiro nenhum, não importa se você é cheio de problemas físicos, emocionais, não importa se você é cheio de problemas financeiros. O que mais importa mesmo é se você crê no Senhor Jesus Cristo, e se você tem o presente da vida eterna, se você vai estar na eternidade com Deus ou vai estar na eternidade com Satanás no inferno. Isso é o que verdadeiramente importa, porque essa vida, 90, 80 anos, canseiro e enfado, alguém que passa dos 100, batemos palmas para ele, está vivendo tantos anos, tanta saúde, tão abençoado, mas o que é 100 anos diante da eternidade em 100 milhões de anos? O que é? Por isso, muitos preferem morrer do que negar a sua fé. Importa mesmo se você está indo para o céu. Resta nos dizer, conforme em 1 Timóteo capítulo 1, verso de número 7. Mas antes eu queria dizer que ainda falando sobre o que realmente importa, ler aqui Abacuque capítulo 3, versos 17 até o verso 20, e nos diz assim a palavra do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, não haja produção no campo, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, engane, e os campos não produzam mantimento, ainda que eu não tenha o que comer, é o sentido aqui, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, desapareçam, e nos currais não haja gado, quer dizer, não há nada para comer, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz meus pés como da corça, e me faz andar
cantar altaneiramente ao mestre de canto e instrumentos de cordas. Ele está glorificando ao Senhor, porque Deus é o seu Deus, o resto não importa. Em Romanos capítulo 8, 35 a 39 também não é muito diferente aqui a ideia, né? Romanos 8, 35 a 39, né? E eu vou ler aqui o verso 35, 38 e 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Pergunta o apóstolo Paulo. Quem vai nos separar? Quando entendemos isto que estamos dizendo aqui, quando entendemos quem é Deus e quem nós somos, e seu amor, a sua graça para conosco, quem poderá nos separar, nos afastar dele? Será tribulações? Será Covid? Será doença? Será o quê? Angústias? Será perseguição? Será fome? Não ter o que comer? Nudez? Não ter o que vestir? Perigo ou espada? Quer dizer, armas, né? Como muitas vezes aí, ladrões, etc., porque estou bem certo, diz o apóstolo, de que nem a morte se nos matar, nem a vida se nunca fôssemos morrer, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas que virá ainda, nem poderes de forma alguma, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E poderes aqui podemos falar, nem poder legislativo, nem poder judiciário, nem poder executivo, nem poder de demônios, nada poderá nos separar de Cristo, quando nós de fato entendemos isto, entendemos quem é Deus, entendemos e tomamos posse desse presente. Aí sim, resta nos dizer, como nos diz a palavra do Senhor em 1 Timóteo capítulo 1, verso 17, e nos diz assim lá: ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, seja a glória, a honra de eternidade em eternidade. Resta-nos, portanto, adorá-lo, resta-nos, portanto, obedecê-lo, resta-nos, portanto, servi-lo, resta-nos, portanto, ir para junto dele, através de Jesus Cristo, que é o único caminho para o céu. Resta-nos crer, acreditar sem sombra de dúvida alguma, acreditar que a palavra é a palavra de Deus, e então buscar vivê-la, divulgá-la, amá-la e absolvê-la no máximo o possível, como uma esponja absorve água para a nossa vida. Se Jesus Cristo voltar agora, eu concluo essa série de estudo, hoje o 19º. Se Jesus Cristo vier agora, nas nuvens com seus anjos, como um dia virá, você está pronto para isto? Ou se a morte te surpreender, você está pronto para isto? Por esses dias, uma pessoa tão jovem, uma jovem, sem nenhum problema de saúde, especialista em área de saúde, simplesmente, assim do nada, totalmente saudável, caiu no chão, foram olhar, já estava morta, morreu de um mal súbito. Eu desejo longa vida para todos, mas temos que estar sempre prontos. Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento, ou nos chamar. Quando Jesus Cristo vier, se nós não estivermos aqui, porque já teremos ido ao encontro dele. Quem tem medo, quem não tem, quem está pronto, quem não está, todos encontraremos com ele. Você está pronto para isso? O papel da igreja não é arrecadar dinheiro, o papel da igreja não é ficar debatendo isto, aquilo, detalhe de certas coisas. O papel principal da igreja é este: falar de Deus e do seu Filho Jesus Cristo, que veio para nos salvar. Jesus Cristo veio para nos salvar. A igreja existe para anunciar Jesus Cristo. Ele é a única saída para fugirmos da ira de Deus e para abraçarmos e usufruirmos da graça, do amor, da bondade, da misericórdia, da benéfice de Deus. Aproveite, não tem que pagar nada, é só crer e viver. Mas não adianta dizer que crê, se não viver. Deus jamais será enganado por alguém. Que Deus te abençoe. Fechamos aqui esta série. Que Deus te abençoe. E se esse estudo falou o seu coração, encaminhe
para que esse fale também a outros. Oremos. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela tua presença conosco. Muito obrigado pela medida que o Senhor tem se revelado para nós. Muito obrigado pela proteção em dias de guerra, guerra de trânsito, guerra de tráfico, guerras de Covid, guerras políticas, guerras diversas. O Senhor tem nos preservado com vida neste mundo. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado para conosco. Tem misericórdia de nós e nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Nos proteja, mas principalmente, ó Pai, se porventura alguém conectado não tem entendido a Tua palavra e não tem recebido o Teu presente, presenteia, Senhor, porque só o Senhor pode mudar o coração humano, só o Senhor pode se revelar para nós e nos fazer compreendê-lo, compreender o Senhor quanto nos compreender a nós mesmos. E nós já agradecemos na certeza que o Senhor nos ouve e em nome do Senhor Jesus abençoamos a todas as pessoas que estão ligadas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.